Aí eu falo, o cara às vezes quer escalar a empresa dele, né? Sim. E escalar tem aquilo, eu posso aumentar minha base de clientes ou posso aumentar o que eu vendo para minha própria base de clientes, né? Eu escalo vendendo mais produtos para minha base de clientes ou eu escalo aumentando minha base de clientes. Nesse sentido, pessoal, se você escolhe, por exemplo, esse trabalho de compliance de reforma tributária que eu estou trazendo aqui no primeiro, né, o serviço número 1, ou de holding, que é o serviço número 2, você tem o esforço versus resultado que vai te premiar muito bem com pouquíssimos clientes. E aí o cara olha para a carteira dele, vamos pegar um escritório pequeno, ele tem 50 clientes na carteira dele, ele fala, mas meus clientes são diferentes, Matheus. Meus clientes nem pagariam por isso. Meus clientes não pagariam jamais um ticket desses que você está falando. Eu falo, cara, vamos falar de holding primeiro. Tenho certeza que esse cara que tem 50 clientes tem lá um cliente que é bem sucedido, que tem patrimônio na pessoa física, que tem imóveis, que tem carros, que tem veículos. Se bobear, tem até embarcações e você nem sabe. Esse cliente é perfil total para holding. Não sei se você vai ter a habilidade necessária, né, Matheus, para conseguir vender para ele um projeto como esse. Mas talvez um advogado, se aparecesse com essa proposta lá, já teria fechado, né? Um ou outro cliente da tua carteira vai te permitir que você cobre esse ticket grande. Não espere que do que a gente está discutindo aqui, que você vai vender para todos os clientes da tua carteira. É óbvio que não é assim. E aí, de novo, a gente precisa ampliar a nossa visão como empresário, não só como técnico da contabilidade, para conseguir enxergar essas coisas, né? É o tal para enxergar a ilha, você tem que sair da ilha, né, Matheus? A ilha é o quê? É a tua operação, é o teu dia a dia aí. As obrigações acessórias, é o teu time que você tem que fazer gestão e tudo que você está trabalhando no teu dia a dia. Sim. Agora, Wesley, eu queria fazer uma pergunta para você ver se você pensa diferente. A sensação que eu tenho é que todos esses produtos que a gente vai conseguir ter um valor agregado maior na contabilidade, eles são produtos que, de alguma maneira, eles têm que se traduzir em receita ou dinheiro no bolso do meu cliente. Sem dúvida. Então, assim, é meio que assim, você não consegue fugir. Então, você vai falar de reforma tributária, adaptação, o que muda e tal. Por que o cara vai pagar 300 ou 600 mil reais uma consultoria como essa? Porque ele provavelmente economizará 1 milhão e 500 a partir da tua análise. Então, é isso aí. Eu recentemente fiz uma proposta de consultoria, inclusive, e aí eu usei muito o apoio de uma inteligência artificial para fazer. E aí, assim, o que eu fiz, né? Cara, eu não sou um cara... Eu não vendo propostas de consultoria normalmente, enfim, mas foi uma pessoa que me pediu muito e falou que gostaria que eu fizesse, eu fiz a proposta. Aí, assim, quando eu penso em consultoria, eu penso em McKinsey. McKinsey é a maior empresa de consultoria do mundo, enfim, todo mundo respeita muito McKinsey. Fala, cara, meu Deus, McKinsey, quem trabalhou na McKinsey é foda, não sei o quê. Eu falei, cara, legal. Aí eu, brincando lá com a inteligência, falei, faça essa proposta aqui, assim, e use o que a gente tem de conhecimento público de como funciona a proposta da McKinsey. E, cara, foi muito legal. Por quê? O que ele fez? Ele montou lá o material e tal, e aí ele colocou, né, como que funciona o processo da McKinsey. Aí, no slide de precificação, foi muito fera. Por quê? Ele botou lá um preço sugerido, e ele botou, cara, com esse investimento aqui, e com esse trabalho que você está contratando, a expectativa é que você gere de resultado X, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais. Então ele fez uma ancoragem no preço, assim, ó. Cara, tu vai me pagar, sei lá, 30 mil. E aí tu vai gerar provavelmente uns 180 mil a partir desse serviço que eu tô prestando pra você. Então, aí é lógico, né? Eu tô falando da ancoragem, mas tem que ser real essa ancoragem, né? 100%. Ela tem que ser genuína. Então, assim, o que eu quero dizer, né? Uma holding de 80 a 120 mil... ela tem que gerar de resultado para o cliente talvez 200, 300 mil. Até mais. Até mais. Até te conto um pouco sobre isso. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça, né? Que a nossa solução, ela tem que ter uma transformação desejada no nosso cliente genuína, né? Eu quero comprar um produto de 120 mil que me gera 300 mil de resultado. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, acho que é isso que a gente precisa entender, né? Que aí a gente foca, às vezes, nossa, mas eu não consigo vender. Cara, peraí, qual é o resultado que tu tá gerando? Então, esse frame, né? Essa visão precisa estar mais clara. Isso conecta totalmente com produtos, conecta com a visão de ser empresário, que é o que tu falou antes. E eu vejo que é uma coisa que fica escanteada nos escritórios, né, cara? A gente acaba focando naquilo que é o trivial, que é onde está a maior parte da concorrência, o oceano vermelho pra caramba, e às vezes tem um cara realmente dentro da nossa carteira que poderia comprar, às vezes, um outro produto, que poderia comprar uma hold, que poderia ser elegível a um planejamento tributário, ou até mesmo uma recuperação de créditos, e a gente, às vezes, não tá olhando pra isso, porque, a bem da verdade, o negócio contábil é muito bom. Sensacional. Ele é um negócio de margem boa, ele é um negócio que cliente não cancela, ele não dá nenhum tipo de dor de cabeça pro empresário. Pô, o contador trabalha muito, trabalha, mas é um negócio muito fácil de você se conformar. É verdade. Então, assim, você com uma carteira que você fatura 100 mil reais por mês, dependendo da sua situação, dependendo da precificação que você aplica, você tá bem.
Sim, sem dúvida. Cara, então você nem se esforça. Vive muito bem e entra numa zona de conforto, né? Entra numa zona de conforto, é assim, cara, você entrar na zona de conforto no mercado contábil. Porque, cara, é um negócio bom. Você vai bem, vai morar bem, vai ter um carro legal. Tem uma previsibilidade de receita ali e tudo, não precisa se preocupar, mês que vem não tá nada... É aquela coisa, né? Se você tem uma farmácia, se você vendeu hoje, amanhã começa tudo de novo, você tem que vender de novo, não contabilidade não. Total. Então assim, cara, tá muito fácil se acomodar, por isso que eu acho que muita gente se acomoda. Não, sem sombra de dúvidas, eu quero só pegar um gancho no que você falou sobre precificação, né? É fundamental isso, né? Isso que você colocou, Matheus, cara, obrigado por ter trazido esse tema, tá? Como é que o contador que tá ali do outro lado olha pra isso e fala, putz, como é que ele vendeu um projeto de 390 mil, um projeto de 610 mil, um projeto de holding de 100 mil reais que seja, por exemplo. É óbvio que o cliente não bateu a cabeça na parede. E ele fala, putz, eu vou te pagar porque vocês são a Sevilha ou porque vocês já estão no mercado. Não é assim que funciona. E tem que ter essa premissa mesmo, Matheus, dele enxergar que o que ele tá pagando pra nós é irrisório com base no que ele vai ter de resultado. Em outras palavras, você vem do mesmo lugar que eu, né? Vamos dizer assim, né, Matheus? Do marketing ali e tal. Em outras palavras, o que a gente tá falando aqui é precificar pelo ROI. O que é precificar pelo ROI? Precificar pelo retorno sobre o investimento daquilo que você está oferecendo para o teu cliente. Então, quando eu trago um cenário eu estou fazendo um trabalho de compliance da reforma tributária numa empresa, para ela entender como é que a reforma tributária vai impactar na operação dela, primeiro, falar é rápido, né? O difícil é a gente entrar lá no chão de fábrica e fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho profundo. Pensa numa empresa grande, pessoal. Pensa na operação dessa empresa grande. Pensa como é que a reforma tributária vai impactar na operação como um todo. Em estoques, em compras, em vendas, em tecnologia, em marketing, no próprio time, em pessoas. É muita coisa, né? Então, me parece que é um trabalho extremamente profundo quando eu conto assim para vocês, né? E se eu ensino esse cliente a precificar melhor, vamos falar só desse ponto de precificação. Será que isso daria um grau de diferencial competitivo para ele no segmento desse cliente? Sim. Então esse é um dos fatores que faz ele pagar 390 mil ou 610 mil. Se eu ensino esse cara a criar um diferencial competitivo que dá mais margem para ele, com base em reforma tributária, eu tô falando só. Se dá mais margem que o vizinho dele lá, que tem um negócio parecido com o dele, mas não tem esse trabalho contratado. Percepção de valor na veia, né? Na veia. Outro detalhe que eu quero falar para vocês, eu vou falar sobre holding mais um pouquinho, mas tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Um cliente de holding, você até falou, né? Um ticket médio de 80 a 120 mil. O cara tem que perceber que ele vai ganhar 200, 300 mil ali. Cara, em holding especificamente falando, Matheus, a gente simula para o cara quanto é que custaria o processo de inventário dele. Não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui a gente sabe, mas em média o inventário custa meu, seu ou de qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, de 20 a 40% do nosso patrimônio. De 20 a 40% do nosso patrimônio. Ficou mais tático ali, tácito ali, né? Dá para você olhar e dá para você sentir. Pô, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão de reais, pessoal, de 200 a 400 mil meu inventário. Se eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais, de 2 milhões a 4 milhões meu inventário. Aí eu ofereço uma solução que custa 120 mil, mas que no futuro o cara não vai gastar, nem os filhos dele vão pensar em gastar 4 milhões de reais. 120 mil tá caro ou tá barato, Matheus? Muito barato. Muito barato. Muito barato. Se eu falo pro contador, ó, venda holding, venda reforma tributária por 120 mil. Eu falo, você tá maluco, Wesley. Meu cliente jamais pagaria isso nesse serviço. É porque você tá olhando só pro produto. E a gente até fala, Matheus é fera em marketing aqui, gente. Fera mesmo. Não vende o produto, né, Matheus? Vende a transformação que o seu produto traz. Se você não vender a transformação, que está baseado nessa estrutura de aí vender é commodity, pelo ROI, né? aí vira commodity. Aí é commodity. Aí você vai precificar errado. Você vai olhar para o teu concorrente está cobrando 50 reais a menos, você abaixa o seu preço em 50 reais para competir com ele em preço somente.